A gente tem se perguntado, por que eu não consigo emagrecer? Já tentei de tudo, já tentei dietas, vários tipos de dietas mirabolantes e meu peso não consegue baixar. Por que será? Bom, além de você precisar investigar as causas com médicos, com nutricionistas, endocrinologistas, né? E outros médicos que acompanham o seu quadro de saúde, né? Para investigar as causas biológicas, né? A gente sabe que existem fatores emocionais e espirituais também por detrás de uma pessoa quando ela não consegue emagrecer, né? Ela já fez todos os tratamentos, buscou todo auxílio médico, né? Já ajustou os hormônios e tudo mais, mas tem aquela dificuldade de emagrecer, né? Então eu tô falando aqui com você que também já foi atrás, né, de vários médicos para te auxiliar, né? Já ajustou todos os hormônios, tudo que precisa ser feito na parte biológica, você já foi atrás, só que não tá conseguindo emagrecer mesmo assim. Então esse vídeo é para você. Eu espero que te auxilie e a gente vai mostrar aqui o que está por detrás, né? Quais são os fatores aí que estão implicando, sejam mentais, emocionais, espirituais, que estão por detrás da sua dificuldade de emagrecer. Então, vem com a gente. Então, a primeira coisa, eu gostaria que você, agora, nesse exato momento, fechasse os seus olhos, se conectasse com o seu corpo. Pode colocar as mãos sobre as suas pernas, sentir o seu corpo, sinta a sua respiração, sinta o ar entrando profundamente e saindo, eliminando todo e qualquer tipo de preocupação nesse exato momento, só conectando com o seu corpo. Como é que está o seu corpo? Está quente? Está frio? Temperatura das suas mãos, como está gelada, está quente, você está suando, como você está? Sinta, só sinta o seu corpo, ele está leve, está pesado. Então, continue conectado com a sua respiração e vamos ver aqui. A mensagem de Mindfulness, né? A sugestão de Mindfulness que veio para você hoje é: pratique alguma atividade manual ou criativa que distraia você, como artesanato, pintura, crochê, jardinagem ou cuidar de plantas. Então, aqui saiu como sugestão para você, né? Fazer aí alguma atividade que você trabalhe com as suas mãos, porque justamente existe muita energia aí de cura dentro de você, nas suas mãos, querendo sair, querendo se expressar, né? Por meio aí de um artesanato que você faça, de uma pintura, de um crochê, uma jardinagem. Isso vai fazer você aterrar, né? Mas vai fazer você se conectar com o seu corpo, se conectar com o seu próprio poder, né? E os pensamentos ali, na hora que você estiver fazendo esse trabalho com as mãos, ele vai passando, vai ser como uma verdadeira meditação ativa ali, um verdadeiro mindfulness, né? Mindfulness significa isso, atenção plena. Então, a sugestão aí de meditação ativa para você veio para você trabalhar com as mãos, artesanato, pintura, crochê, jardinagem, cuidar das plantas, tá? Então, fica aí essa mensagem para você. Agora vamos saber o que exatamente está acontecendo, né? Para que você... Essa carta aqui já tá querendo sair aqui, ó. É a receptividade. Esse é um deck do
tarô de Osho, né? Vamos ver aí o que pode estar bloqueando, né? Por que que você não está conseguindo emagrecer, eliminar aí os tais quilos mortais, né? Muito importante a gente olhar para essa questão de saúde, né? Para a gente ver quais são os bloqueios aí que estão no nosso inconsciente, o que que está bloqueando, na verdade, né? Os nossos caminhos aí nesse sentido da área da saúde. Então, vamos ver o que pode estar bloqueando aí. Aqui veio a desaceleração. Desaceleração como bloqueio. A sua energia está de receptividade, o bloqueio é a desaceleração. Vamos ver o que está no seu inconsciente. Vamos ver o que está no seu inconsciente. Silêncio. No inconsciente aqui. Silêncio. E o que está no seu consciente, que é aqueles 10% que a gente tem, né? Concessão, né? Vamos colocar aqui. Então, a gente tem aqui no inconsciente silêncio, tem uma energia muito linda de receptividade aqui para você. O bloqueio é a desaceleração e aqui no seu consciente está uma energia de concessão. Vamos ver o que você precisa deixar para trás, deixar no passado, que postura você precisa deixar no passado, aqui. E qual a postura você deve adotar no futuro. Então, vamos fazer esta leitura, né? Então, esse tarô do Osho, ele é bem profundo, tá, pessoal? O nome dessa jogada aqui é a Cruz Celta. Na Cruz Celta, o nosso objetivo de leitura é a gente verificar, né, o que de fato está no nosso inconsciente que está bloqueando, né? Qual é a energia que está bloqueando aí para o fato de você estar querendo emagrecer e não conseguir, tá? Então, a sua energia presente, ela está aqui, olha. Ela está bem bonita aqui, ó. Sua energia tá aqui, ó, de receptividade. Olha, aqui é um corpo, né? Um corpo feminino. E aqui é uma flor de lótus. Olha só. Medita sobre essa cartinha aqui. Olha, ela é toda azul, né? Então, é um corpo que tá querendo emagrecer, está receptivo, né? A essas novas energias, energia de tranquilidade, de serenidade. É um corpo que precisa e que quer paz, né? Paz interior, paz de espírito. É uma energia que está aberta para receber, né? Mas algo aqui, né, está bloqueando, que veio essa cartinha aqui da desaceleração. Essa cartinha aqui está bloqueando esse movimento, ou seja, tá difícil, tá devagar o movimento de você perder peso, ainda tá indo muito devagar, né? Por que, olha aqui, é representado pela tartaruga, né? Por que esse movimento ainda tá devagar, né? Porque o seu corpo, ele ainda guarda memórias, né? Memórias aqui, o nosso corpo guarda memórias do passado ainda, né? O nosso corpo, existem traumas ali ainda no nosso corpo, que muitas vezes é difícil da gente superar, né? Então, tem um movimento contrário
a esse da receptividade, o seu corpo está biologicamente preparado para emagrecer, mas ainda existe um fator aqui que é a desaceleração, que é um movimento que atravessa, um movimento que vai contra esse seu movimento de emagrecer, né? E o que isso tá bloqueando aqui? Por que tá bloqueando, né? A gente tem aqui o quê? A gente tem que deixar no passado isso daqui, ó, a carta vem uma carta linda, né? É a carta do Criador. Mas aqui existe muita energia, né? Talvez você faça muitas refeições ao longo do dia e isso sobrecarrega aqui os órgãos do nosso plexo solar, né? Muitas refeições ali ao longo do dia, isso sobrecarrega bastante. Muitas vezes resistência insulínica, muitas vezes um fígado gorduroso, tudo isso sobrecarrega aqui o nosso plexo solar, o que acaba hiperativando esses chakras, né? Que fica aqui a 4 dedos depois do nosso umbigo. Que o chakra do plexo solar, ele envolve todos os órgãos ali do nosso sistema digestivo, né? Estômago, fígado, pâncreas, vesícula biliar, né? Envolve todos esses órgãos aí. Então, ele está sobrecarregado, né? E por isso ele está lento. Muitas vezes você não está conseguindo absorver direito ali os nutrientes, né? Não está conseguindo fazer uma digestão completa, muitas vezes está com refluxo, né? E tudo isso congestiona, na verdade, aqui, né? Esses órgãos aqui do nosso sistema digestório, congestiona. E isso acaba lentificando aqui, ó. Acaba lentificando aqui a sua digestão, né? Então, o que é preciso? Aqui no teu inconsciente, ele está pedindo o seguinte movimento, olha, um silêncio, né? Um silêncio dessas atividades aqui, né? Essa carta está conversando com essa, né? Talvez uma pausa, talvez um jejum, né? Não sei o quanto você consegue fazer, não sei se você de repente não é uma pessoa que está acostumada a fazer jejum, mas se não está, comece com aquele jejum que já é natural da gente fazer, né? Para ali de comer mais cedo que você puder. Se você estava jantando às 20, para de comer às 19 horas, por exemplo, né? Para dar os órgãos do seu sistema, dar um descanso, né? Nesses órgãos, né? Para que eles possam se recuperar, né? E quando você for tomar o seu café da manhã, se você, por exemplo, tá acostumado a tomar 9 horas da manhã, toma o seu café da manhã 10 horas. E assim vai, progressivamente, né? Até você fazer 14, 15, 16, aí depois vai para 18 horas de jejum e aí vai, sabe? Vai aumentando aos poucos essa hora de jejum, porque aqui, ó, o seu plexo solar tá demais, tá em muito uso, uma energia aqui, ó, tá sendo muito utilizado, tá sobrecarregado, né? E por isso ele tá lentificado aqui. Muitas vezes não precisa de todas essas 3 refeições que geralmente os nutricionistas indicam, né, para a pessoa fazer. De repente você não precisa de tantas refeições assim. De repente você pode pular um café da manhã, por exemplo, pode se alimentar só ali no almoço e depois fazer uma jantinha leve. Vá sentindo também de acordo com a sua fome. Se alimente apenas quando você realmente estiver com fome, não porque é um horário de almoçar ou é um horário de fazer café da manhã ou é um horário de lanchar, entende? Muitas vezes esses lanchinhos aí assim que a gente faz também, isso vai sobrecarregando, isso vai meio que nublando também aqui a nossa consciência, né? O nosso cérebro, porque comer é uma atividade que demanda muita energia, a gente investe, a gente gasta muita energia, né, comendo. E se a gente passa o dia inteiro comendo, a gente vai ficar sobrecarregado. Tem que deixar essa postura de lado, né, sobrecarregar aí o seu sistema com excesso de refeições, de excesso de alimentação, né. Aqui pede uma pausa,
né? Aqui pede para você pausar isso que está no seu inconsciente. Tá pedindo esse silêncio, tá pedindo esse recolhimento, tá pedindo olhar para si mesmo. A meditação que foi recomendada aqui para você, as horas de artesanato, vão propiciar esse silêncio aqui para você, né? Para que você possa fazer essas pausas meditativas, né? De forma ativa, né? E você colocar toda a sua preocupação, toda, né? Quando você faz uma atividade, um artesanato, faz com as mãos, você acaba esquecendo muitos dos problemas, né? Ou passa pela sua cabeça e depois vai embora. Então tá pedindo isso para você se preencher, se nutrir mais com coisas que realmente vão alimentar a sua alma, coisas que realmente vão alimentar o seu espírito, né? De repente ser uma atividade de artesanato, mexer com as plantas, tudo isso é uma forma de nutrição também, né? Então, pede para você deixar, né? Então, esse excesso, né? Dessa energia de alimentação e vir aqui, olha só, olhar para essas questões aqui, né? Essas feridas, talvez feridas emocionais de abandono, de rejeição, né? Que são coisas que nos apegam aí ao passado, né? Quando você for fazer esse artesanato, você vai estar exatamente desapegando um pouco mais do passado, porque a atividade meditativa ela faz isso, né? Os problemas vêm, né? Você observa, não se identifica com esses problemas, né? E libera, e tem a capacidade de liberar esse conteúdo emocional, se expressando. A expressão é o contrário da depressão, né? Então, para você dedicar mais, sair mais aqui desse excesso daqui, né? Desse excesso de comidas aqui, de sobrecarga do seu sistema digestório, né? E trabalhar mais essas questões aqui do passado, né? Essas feridas, que querendo ou não, pessoal, essas feridas, elas ficam impregnadas no nosso corpo, né? No nosso corpo mesmo, no nosso físico, né? E a gente precisa trabalhar isso de alguma forma. Aqui pede muito movimento para você de aterramento, de aterrar, né? Por isso veio também trabalhar com as plantas, né? Porque tem feridas aí que você precisa curar, feridas de abandono muitas vezes, né? As feridas, todas as feridas, elas demandam energia da gente, né? Porque elas colocam que a gente deve utilizar uma máscara para a gente poder sobreviver e para a gente não passar mais por outras atividades traumáticas daquela mesma forma que a gente foi ferido quando a gente era criança ou adolescente. Então, por exemplo, a ferida do abandono, ela gera a máscara do escapista, né? E do vitimista também, né? A pessoa muito apegada emocionalmente, né? Codependente do pai, codependente da mãe. Então, muitas vezes ela vai comendo, para que ela tá pedindo para ela ser vista, né? A pessoa apegada, ela quer ser vista, ela quer receber apoio, não necessariamente uma ajuda, mas ela quer receber apoio, ela quer ser vista. E muitas vezes a obesidade, ela vem por isso, né? Porque a gente vai, você não me viu, então eu deixo eu engordar um pouquinho mais para você me ver, aí fica com sobrepeso. Ainda não me viu, então deixa eu comer mais para você me ver, né? Aí vai engordando, tá? Então aqui, ó, veio aqui no seu consciente, que é aquilo que a gente tem, né? Geralmente, aquilo que a gente, 10% da nossa consciência a gente tem aqui consciente, o restante é o inconsciente, né? O que o inconsciente está pedindo. Aqui o seu consciente, ele tá nessa energia aqui, ó. Você tá preocupada em conceder, né? Tem alguma outra pessoa onde você está, olha só, como se estivesse olhando, olha, duas pessoas se olhando, ó. Uma parece que não se afasta, olha, que parece que fizeram um trato aqui, ó. Um trato de codependência aqui, ó.
Ah, eu só faço isso se você fizer também. Ou, sabe, isso aqui, ó, que fez no passado, né? E tá intrinsecamente ligado a essa carta aqui do apego ao passado, né? Problemas aí, né? Com muitas vezes um pai ou com a mãe, de apego mesmo, de apego, alguma coisa aqui do passado, que você não arreda um pé se o outro não concordar, ou o outro tem que, tudo que você faz, você mostra para essa pessoa, né, codependente, e aí você espera a aprovação dessa pessoa, né, então tá amarrado aqui nessa situação, né, alguma coisa que você tá preocupado aqui, né? E tá liberando muitas concessões também, né, na comida. Ah, deixa eu comer só um pouquinho aqui, não vai fazer mal. Deixa só eu abrir essa brecha aqui desse lanche, não vai fazer mal. Eu tô concedendo aqui, né? Ah, deixa só eu participar dessa reunião de família aqui, comer esse pedacinho de bolo aqui só para agradar essas pessoas aqui, né? Mas você vai concedendo e vai ficando gordinho, assim, ó. Que nem esses aqui também. Né? Então, mostra tanto uma situação de codependência com outra pessoa, como também mostra que você, em muitas situações relacionadas à comida, você está concedendo, né? Em situações sociais, você está concedendo, né? Que só comer só um pouquinho não vai fazer mal, e aí você vai, né? Aí a sua dieta vai por água abaixo, né? Então é isso, tá, pessoal? Aqui dessa cruz celta, aqui que revelou isso daqui para você, tá? Tá no movimento de desaceleramento, tá devagar aqui, tá? Porque justamente tá congestionado aqui, esse seu plexo solar, os órgãos aqui estão com um funcionamento mais baixinho, mais lento, porque está muito sobrecarregado. Precisa de pausa, olha, precisa de silêncio. Está pedindo isso. No seu inconsciente está pedindo esse movimento de silêncio. Tanto que a carta que veio aqui para você do Mindfulness foi essa. Para você se recolher e fazer essas atividades aqui que mais toquem no seu coração, seja artesanato, pintura, crochê, jardinagem, porque isso aqui também vai alimentar o teu espírito, tá? Vai te trazer mais preenchimento, né? E você não vai precisar comer tanto para poder se nutrir, porque a gente pode se nutrir também de outras formas, tá? Então é isso, pessoal. Tá? Agora nós vamos fazer aqui uma tiragem de aconselhamentos. Nós temos aqui aconselhamentos com o tarô da fitoenergética, então as plantas são maravilhosas para isso, né? As plantas, elas podem nos auxiliar. Opa, já veio uma aqui. Elas podem nos auxiliar aqui, vamos ver esta daqui. Salsa parrilha, olha o chakra que ela atua em todos os chakras. O caráter fitoenergético, que é um condutor, né? Uma planta que conduz a energia, né? Para todos os outros chakras, essa planta, salsa parrilha. Olha aqui a mensagem que veio. A formação de um caráter correto, ético e bondoso ajuda-nos a viver com a consciência tranquila. Olha só isso, né, pessoal? E trabalha todos os chakras. Isso aqui também trabalha a coerência, a nossa integridade. O quanto que a gente está sendo coerente com a gente mesmo. O quanto que a gente está sendo íntegro com a gente mesmo. Porque se a gente sabota a nossa dieta, a gente não está sendo íntegro e nem coerente com a gente mesmo. A gente não está sendo respeitoso com a gente mesmo. A gente não está sendo correto, não está sendo ético e nem está sendo bondoso com a gente mesmo. Então, se eu saboto, é só mais um pão de queijo ali, não vai fazer diferença na dieta. É só mais um bolinho ali do pessoal do trabalho que eles trouxeram. Não vou fazer, eu não vou comer para não fazer desfeita.
Então, você está dizendo não para você e sim para um contexto social, sim para o externo. Para você, isso é incoerência, isso é falta de integridade, tá? Por isso que essa carta aqui veio para você, esse conselho, tá? A salsa parrilha. No que você também pode fazer um chazinho dessa planta também, bem pouquinho dela, tá? Salsa parrilha. Você pode fazer por infusão, você pode ferver, tá bom? E essa plantinha também vai te ajudar a ter outros insights também, tá? Não exagerar na planta, é só um pouquinho da planta e com a água por cima, né? Depois coa e aí você vai conversar com a planta também, meditar, ter uma possibilidade de meditação com essa planta, tá bom? Então, esse foi o conselho do tarô da fitoenergética. Nós temos aqui também um conselho aqui dos florais de Saint Germain, que são uma preciosidade também, minha gente. Uma preciosidade. Cada flor aqui também, você pode pausar um pouquinho aqui. Você pode tirar uma foto ou pesquisar sobre a flor que vier para você, meditar nela ou cultivá-la, né? Já que você também vai precisar aí fazer, né? Escolher entre fazer atividades aí com as mãos, uma delas pode ser a jardinagem. Vamos ver aí qual a plantinha que vai poder te auxiliar, né? Aqui, olha, veio ipê roxo. Vem trabalhar o fortalecimento do nosso eu interno. Exatamente isso, pessoal, porque lembra daquela cartinha que a gente tirou aqui no tarô de Osho? Esse ipê roxo, ele vem justamente trabalhar aqui, olha só, o seu plexo solar. Ele vai trabalhar o teu sistema como um todo, tá? Juntamente com a salsa parrilha também, tá? Mas o ipê roxo, ele vai fortalecer o teu eu interno, e o eu interno, o centro do nosso eu interno, o centro do nosso poder é no nosso plexo solar, é daqui que a gente tira a energia para poder viver como um todo, é aqui que a gente processa a maior parte da nossa energia. E se a gente dispersa essa energia para o outro, encara que o outro é mais importante, a festinha do condomínio, a festinha do trabalho é mais importante do que a minha dieta, do que a minha dieta alimentar que está sendo acompanhada por um médico, por um nutricionista, por um endocrinologista. O meu compromisso com a minha saúde deve vir primeiro que tudo, tá? Então o ipê roxo, ele vai te auxiliar também, né? Vai trabalhar o fortalecimento do seu eu interno. Se você quiser fazer um chazinho também ou cultivar essa planta, o ipê roxo na sua casa, ele vai te auxiliar no teu fortalecimento do teu eu interno. Porque você é a pessoa mais importante, é esse co-criador aqui. Mas se o seu centro energético aqui, o seu plexo solar está enfraquecido, você está dando poder ao outro, aos outros, mais do que a si mesmo. Por isso está em desequilíbrio. Por isso está devagar aqui o seu processo também, tá? Então, o ipê roxo, se você quiser fazer também um tratamento com esse floral de Saint Germain, também eu indico, né? Esse floral ipê roxo. Você pode tomar esse floral também e ele tá te auxiliando também, tá? Nessa questão para você se fortalecer, tá bem? E por último, para finalizar aqui, eu deixo com você uma atividade aqui, que é uma escrita terapêutica. Então, vamos ver qual é o exercício que vem aqui para você de escrita terapêutica, para você fazer aí, refletir, né? Após o nosso vídeo aqui, ó. Escreva vários hábitos frequentes no seu dia a dia. Sublinhe os que agradam as pessoas e circule os que desagradam. Você conseguiria mudar os que desagradam e por quê? Olha só que interessante que veio, né, pessoal? Escreva vários hábitos aí que você tem no seu dia a dia.
sublinhe os que agradam às pessoas e circule os que desagradam. Você conseguiria mudar os que desagradam? Por quê? Né? Isso mostra também uma coisa que você está muito preocupada, né? Com o que agradar os outros, né? Hábitos aí que você faz no dia a dia, né? Mas que de repente podem estar incomodando outras pessoas, né? Ou a si mesmo. Eu sugiro aqui uma modificação, que você escreva todos os seus hábitos do seu dia a dia, sim, mas que você sublinhe aqueles que agradam você e circular aqueles que desagradam você mesmo e não as outras pessoas, tá? E aí, depois, você conseguiria mudar os que te desagradam? Por quê? Como você faria essa mudança? Porque vai ver que tem muitos hábitos aí, né, que estão minando aí a tua energia também, né? Hábitos que de repente você está fazendo para justamente agradar os outros e não a si mesmo, né? Aqui eu sugeriria uma mudança, né? Que você sublinhe os que agradam a você e circular os que desagradam. E depois se perguntar, você conseguiria mudar os que te desagradam? Né? Por quê? Quais são esses hábitos que te desagradam? Faz essa escrita terapêutica, mantém essas atividades aqui, olha, as atividades manuais que vão te trazer poder pessoal, inclusive, porque você vai estar se conectando consigo mesma, tá? E aqui o floral também fica com essas mensagens aqui, né? O floral para você também fazer aí na sua casa, né? Você pode solicitar, né? Tem os florais de Saint-Germain, tem um site, você pode solicitar, né? O hiper roxo. E a planta que saiu aqui foi a salsa parrilha, né? Então, fico aqui, deixo aqui com você todos esses aconselhamentos para você conseguir fazer a sua mudança e eliminar uns bons quilos a partir do momento que você olha para você, né? Faz esse silêncio interno, fica consigo mesma, né? Não tenha medo de ficar consigo mesma. Os pensamentos ruins, eles vão vir, não se identifica com eles, né? Faz a sua escrita terapêutica, né? Escreve os hábitos aí que você quer eliminar da sua vida, que não correspondem mais à pessoa que você está se tornando, que você quer se tornar, e traga esse poder para si mesmo e não para os outros, tá? E aí sim você vai ter energia suficiente, né? Lembrando dos jejuns também, de ir fazendo aos poucos, cada dia aumentando, né? A quantidade de horas que você fica sem se alimentar, isso é muito importante para dar esse descanso para o seu organismo, né? Para os chakras aí do seu plexo solar, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Um grande beijo, um grande abraço para você. Fique com a luz, né? E nos vemos nos próximos vídeos. Vamos la carretera, nada en la maletero y a donde la vida nos lleve. Todo bonito queda pegado en el pecho y lo que nos sirve fue. Ai, eu. Pessoal, essa música, nova música da Shakira, que eu amo, admiro muito essa mulher. Essa música fala de deixar as coisas lá no passado, né? Deixar as coisas no passado. O que passou, passou. E o que ficou de bonito fica no peito, a gente guarda no peito, mas o que passou, passou. E vamos nessa carreteira, né? Nessa estrada da vida. Nada a gente leva na mala, nada a gente leva para dentro, assim, de guardar de peso emocional, né? A gente vai dançando nessa vida, dancem muito,
dançar, movimento, caminhada, bike, tudo isso libera a gente, né, de muitos pesos, inclusive de traumas, liberação emocional. Então façam muito exercício. E esse aqui é o meu recadinho final aqui para vocês que ficaram até o final desse vídeo, tá bom? Um grande beijo e vamos la carretera, no maletero, y a donde la vida nos lleve. Todo bonito queda pegado al pecho, lo que nos sirve fue. Ay, yo.